Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, um texto bem conhecido nosso, mas de uma forma nova. Jesus falou comigo sobre ela nesses dias e eu queria compartilhar. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pode assentar-se, amém? Todos conhecem esse texto, eu creio aqui, amém? Tem alguém que nunca ouviu falar da pesca maravilhosa na igreja? Não se envergonhe, tem problema, amém? Mas todos nós sabemos que Jesus chamou um grupo de pescadores para ser discípulo dele. Ele estava ainda no início, né, do seu ministério. Pedro ainda não compreendia muito bem, já tinha recebido a chamada, mas não estava muito entendendo no que ele estava entrando. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali naquele lugar, pregando a palavra de Deus, junto ao barco, junto ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia, e haviam 2 barcos na praia. E Jesus, então, ele entra em um dos barcos, e esse barco que ele entra é o barco de Simão. E a palavra do Senhor diz que, entrando no barco, ele pediu que ele pudesse se afastar um pouco da multidão para que ele pudesse pregar. E então, ali dentro daquele barco, ele, ao pregar a palavra, ele faz um desafio para Pedro. Mas ele faz o desafio para um homem que passou uma noite inteira tentando pescar. Não só um homem, mas a Bíblia diz 2 barcos. Um grupo de pescadores estava ali, frustrado, voltando de uma noite difícil, certamente buscando recursos através desse empreendimento deles, e nada havia acontecido. E há momentos da nossa vida, irmãos, em que nada está acontecendo. E nessa noite eu quero falar de algo que falou muito ao meu coração lendo essa palavra. Eu estava fazendo uma devocional sobre isso, ouvi alguém pregar sobre isso e mexeu muito comigo, algo que às vezes a gente não entende, né? A gente quer que a nossa vida dê certo, quer ou não quer? Amém? E esse texto, para mim, ele configura como uma mensagem de Jesus para o nosso coração. Agora vai dar certo, tente outra vez. Amém? Há momentos da nossa vida que a gente precisa ouvir do Senhor. Agora vai dar certo. A gente está vindo de um tempo de desânimo, de um tempo de frustração, de um tempo de limpeza de redes, de um tempo que a gente está ali refletindo, porque certamente eles estavam ali fazendo aquele trabalho cansativo de recolher redes, de limpar talvez entulhos que tinham vindo, nada de proveitoso. E aí chega alguém e diz para eles: tente outra vez, vamos mais longe, vamos para mais longe, vamos para um lugar mais longe. E talvez você já tentou na tua vida e nunca deu nada. Ou tentou e as coisas não foram do jeito que você esperava. Mas você ainda abriga dentro de você algum desejo em que a coisa dê certo de verdade. Deseja isso, irmãos? Você quer dar certo em alguma área da sua história? E como é que a gente faz? Como é que Jesus fez para que ele pudesse dar essa garantia para esses homens?
Como é que Jesus faz para agora dar certo? O que eu tenho que aprender com essa narrativa bíblica para a minha vida, para que a coisa verdadeiramente dê certo, irmãos? E tem algumas lições preciosas aqui. E a primeira lição que a gente aprende nesse texto aqui é que Jesus entrou em um dos barcos. Quando Cristo ele entra no barco da nossa história, na nossa vida, tudo muda, irmãos. Se nós entendemos esse entrar de Deus, a coisa muda. O grande problema, muitas vezes, é que Jesus entra, mas não entra de verdade. Você já foi numa casa onde você não sabe nem como você reage naquele lugar? Porque parece que você está, mas a pessoa não está com você. Já experimentaram isso? Você fica e quase que você pergunta assim, você vai me convidar para sentar ou não? Como é que é? Ou então você vai fazer aquela visita e você está ali para falar com a pessoa e ela está olhando para a televisão. Nunca passou por isso, né? Mas eu, como pastor, irmão, já passei muitas vezes. De pessoas que me chamam e chegar lá e a pessoa está com a TV ligada e ela prestando atenção na TV e a gente tendo que pedir, dá para desligar a televisão para eu poder orar por você? Então, irmãos, o grande problema é muitas vezes que a coisa não dá certo, a pessoa diz assim, mas eu estou na igreja, eu já abri meu coração para Jesus, eu não sei por que as coisas ainda não estão dando certo. Porque às vezes Jesus entrou num ambiente onde ele verdadeiramente entrou, mas você não entrou com ele. Você não fez a recepção correta para ele. Você não deixou ele ser Deus na tua vida, irmãos. Jesus na varanda não é a mesma coisa que Jesus dentro da casa. Jesus na porta não é a mesma coisa que dentro. Ele precisa estar dentro no barco da nossa vida, irmãos. No meio desse mar que a vida tem, que é tão revolto, tão difícil, tão complicado, Jesus precisa estar dentro, irmãos, envolvido. E nós precisamos estar envolvidos com Ele. Entende, irmãos? Não é simplesmente estar, mas é envolver-se com aquele que está. É querer aquele que está. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Simão. Então, por que deu certo dessa vez? Por que as redes de Pedro se encheram? Porque Cristo entrou verdadeiramente na vida desse homem. Cristo entrou verdadeiramente na sua vida. Ou você ainda é um simpatizante? Isso é uma palavra bem moderna, irmãos. Sou simpatizante, né? Eu estou lá experimentando. Jesus não é experiência, irmãos. Jesus é vida. É vida. Cristo em nós, esperança da glória. A segunda coisa que eu aprendo também, irmãos, por que deu certo a segunda vez, foi porque a direção da vida agora é dada pelo grande eu sou. Quando Jesus entrou no barco, ele pediu para que Pedro se afastasse um pouco da praia e disse então para Simão, faze-te ao lago, vá mais longe e lance as redes para pescar novamente. A coisa deu certo, irmãos, porque a direção mudou. A direção agora ela não é mais do Pedro. Você está disposto verdadeiramente a entregar a tua vida ao leme de Deus? Isso é muito importante, irmãos. Quando Jesus entra verdadeiramente na nossa vida, nós começamos a nos envolver com Ele. Nós precisamos abrir o nosso coração para toda a direção que vem dele. A direção que eles tinham era uma, conhecida deles. Tanto é que Pedro ele vai argumentar, ele vai dizer, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Era como se Jesus estivesse pedindo uma coisa ilógica, improvável, que não tinha muito sentido para eles. Se não deu certo na hora que nós fomos, que para nós parecia favorável, né? Como é que vai dar certo agora? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. É a direção da vida, irmãos, sabe? É colocar, você olhar para a tua história e pensar assim, mas até hoje não deu certo. Não deu certo. Mas quando ele entra, quando eu me envolvo,
Quando eu aceito essa direção clara, porque a direção é clara, e diz, vai mais fundo, vai mais longe, vá num lugar que é desconhecido para você, mas que para mim é o lugar certo. Essa semana eu estava ministrando para um grupo de mulheres, eu estava falando acerca de Agar, quando a palavra do Senhor diz que Abraão manda essa mulher, né, para o deserto com um odre e poucos pães ali, e aí acaba a água do odre, acabam os pães, e essa mulher se desespera, e a palavra do Senhor diz que o Senhor vem, né, o anjo vem e diz assim, o que tens, Agar? E ela fala, né, não, o meu menino vai morrer, e ele diz, pega, levanta-te, pega o menino, e no momento em que ela se posiciona em fé, que ela ouve a direção do anjo, ela vê uma fonte diante dos seus olhos. Irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ouve a vontade de Deus para a nossa vida, quando a gente se dispõe a caminhar numa nova direção, num novo nível de fé, irmãos, Deus faz milagres acontecerem. O grande problema é que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a caminhar nessa nova direção. Nós trabalhamos aqui um mês e pouco vivendo sobre nova direção. Mover-se debaixo da nuvem, irmãos, mover-se debaixo da direção do Espírito Santo não é confortável para quem está acostumado a viver do seu jeito. Só que se até hoje não deu certo, é bom tentar. Domingo eu estava vendo a mensagem da Sara Leal aqui na igreja, que foi uma bênção, né, irmãos? Eu fui muito abençoada, eu assisto todas as mensagens depois. E eu gostei muito de algo que ela falou, né? Sobre estar plenamente convicto. Quando ela contava aqui os testemunhos, né? Tem gente que diz assim, essa mulher veio contar história aqui. Não, irmãos, ela veio dar testemunho de fé. Sabe? E fé é coisa de gente realmente que está disposta a viver por fé. Viver na nova direção. Não é? Quando ela diz assim, e Abraão estava plenamente convicto. Eu estou plenamente convicta, por isso eu posso contar. Que eu vinha para cá, e um homem parou no meio do caminho, não tinha um centavo de gasolina, e o cara bateu na porta e lançou R$50. Só gente plenamente convicta, irmãos, faz o que Deus manda fazer e é abençoado com coisa extraordinária. Entende, irmãos? Estou plenamente convicta. Pedro, nesse momento aqui, estava vindo de uma frustração, mas ele se lançou diante dessa nova direção. Eu não sei se é a vida... Eu estava fazendo uma pergunta para alguém hoje, eu disse assim, qual é o teu sonho? Né? Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer para esse tempo? Talvez você perdeu o teu sonho. Você não acredita mais. Mas quero dizer algo, irmãos. Quando você se coloca na direção de Deus, Deus realiza sonhos. E Ele faz infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando você entra nessa direção, quando você entra nesse movimento de Deus, então a coisa começa a acontecer. E as coisas que você perdeu anos por tentar e não conseguir, acabam acontecendo rapidamente. Então a primeira coisa foi porque Jesus entrou no barco. É muito simples, não tem, na exegese não dá para enfeitar. A segunda coisa é porque a direção da vida agora é dada pelo grande eu sou, fala de obediência, de caminho novo. Eu tenho que estar disposto, irmão, a obedecer. A obedecer com integralidade, com todo o meu ser. Eu preciso obedecer. Nós precisamos aprender o caminho da obediência, irmãos. Desse novo jeito de ser dirigido, é preciso abandonar a velha vida. Se você não tiver... Por isso que eu falei de Jesus entrar de verdade, de haver envolvimento real. Porque tem muita gente que diz assim, mas agora eu estou na igreja e nada dá certo do mesmo jeito. Irmãos, impossível.
Quero dizer para você, é impossível. Mais uma vez, é impossível. Igual o santo. Se você tiver verdadeiramente, irmãos, envolvido, se você tiver em obediência plena e total, convicta, Deus vai ser com a tua vida. O grande problema é que a gente não está disposto a abandonar o velho jeitão de ser. Pedro, ele discutiu, ele argumentou, ele falou, olha, Senhor, nós já tentamos, não deu certo, mas sobre a tua palavra. Desse novo jeito eu vou tentar. Eu vou tentar ser um marido diferente, eu vou tentar ser uma esposa diferente, eu vou tentar ser um filho diferente, eu vou tentar ser uma pessoa diferente, eu vou tentar ser um crente diferente, eu vou tentar trabalhar diferente, eu vou tentar me adequar a isso que Deus tem para mim. E se tiver que abandonar coisas, eu farei, porque eu quero que a minha vida dê certo. Porque tem hora que a gente cansa de dar errado, irmão. Tem hora que a gente olha para a nossa vida e diz, não dá mais para andar errado. A palavra do Senhor diz que Jacó cansou de dar errado. Então ele agarrou o anjo e ele disse, enquanto o Senhor não me abandonar, eu não te largo. O que o anjo fez com ele? Mudou o jeito de Jacó andar, irmãos. Jacó chegou de um jeito e saiu de outro. É melhor entrar na nova vida mancando do que continuar daquele jeitão que só você não percebe que é manco. É melhor estar manco pelas mãos de Deus, irmãos, tratado pela mão de Deus, do que continuar andando errante na vida. Não adianta nada, irmão, você está aqui, ó, semana após semana, se você não estiver disposto a viver diferente. Não estiver disposto a viver diferente, abandonar o jeito de ser. Deu certo porque ele abandonou o dia anterior. Ele abandonou as coisas que não deram certo. Ele abandonou, talvez você vai ter que abandonar amigos, talvez você vai ter que mudar de bairro, talvez para que a tua vida dê certo, irmãos. Pare de tentar, faça dar certo. Tente outra vez e faça do jeito correto. Tem uma hora, irmãos, que tentar cansa. Tentar cansa. E aí você pode optar por duas coisas. Ou radicalizar, ou se perder na tentativa. E a maioria das pessoas se perdem. De tanto tentar. Terceira coisa, por que agora vai dar certo, irmãos? É porque a palavra de Deus está sempre certa. A palavra de Deus está sempre certa. Aquilo que Jesus diz sempre está certo, irmãos. Eu não compreendo. Eu não entendo. Eu não sei se eu tenho capacidade. Faça. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Senhor, eu vou tentar de novo. Porque é a tua palavra. Você acredita mesmo na palavra de Deus, irmãos? Quantos de vocês conhecem aquela história bíblica dos 4 leprosos do Velho Testamento, do livro de 2 Reis, acho que é? Que eles estavam ali em Samaria, havia uma situação de crise naquela cidade. Um dia uma mãe comia um filho, outro dia a outra comia outro filho, e era essa a proposta deles. Chegou a um ponto de fome, de calamidade, uma crise terrível. Esses 4 leprosos já não têm reconhecimento da sociedade, já estão isolados, eles se arriscam e vão para o campo do inimigo, né? E chegam lá e percebem que não existe mais nada. Só que antes que isso aconteça, que essa narrativa, a palavra do Senhor diz que o profeta envia uma palavra para o capitão do rei, dizendo que o Senhor vai dar livramento e que eles vão ser abençoados. Só que o capitão diz, ainda que Deus fizesse isso, aquilo, aquele outro, nada vai poder fazer nada por nós, que ninguém vai poder resolver.
E a palavra diz, irmãos, que aqueles 4 leprosos vão lá naquele campo, tomam o despojo, voltam para contar na cidade, irmãos, porque eles podiam aproveitar esse momento para não contar é nada, né? Vão ficar com tudo para a gente. Mas eles voltam. E quando eles voltam, a profecia do Senhor se cumpre. E aquele capitão é atropelado na porta da cidade, porque ele não creu na palavra de Deus. Tem muita gente sendo atropelada na vida, irmãos, porque não crê que Deus faz aquilo que Ele diz na sua palavra. Se Deus essa noite está falando para você, tente outra vez. Se Deus nessa noite está falando assim, eu garanto, vá mais longe. Eu garanto, abandone lá. Deus está dando garantia de que Ele será fiel em tudo aquilo que Ele está falando. Aprenda, irmãos, a ter plena convicção. Fé é trazer à existência o que não existe. Fé é crer naquilo que Deus falou que vai acontecer e que você não está vendo, mas você crê. Eu creio, vai existir. Pela fé, Deus entra no caos do mundo. E pela sua palavra, quando Ele disse haja, quando Ele disse faça-se, o mundo existiu, irmãos. Não importa o caos que a tua vida esteja, não importa o nível que ela esteja, quando a palavra de Deus é liberada, tudo é refeito, é restaurado, tudo é renovado, tudo é transformado, glória a Deus. Quando há um haja de Deus, quando há uma ordem de Deus, irmãos, tudo tem que se calar. Aqui existe uma ordem. Aqui existe uma ordem de Deus. Vá mais longe, Pedro. Vamos para mais longe daqui. Vamos tentar. E Pedro diz, olha, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Porque a palavra de Deus sempre estará certa. Nós falamos de direção, nós falamos de obediência, mas nós estamos aqui vendo também autoridade, irmãos. Cremos na autoridade da palavra de Deus. Quanto ela é soberana em tudo aquilo que Deus dá. E a quarta coisa, irmãos, é que quando nós obedecemos a palavra, nós abençoamos outros. Sabia que a tua bênção nunca vem só para você? Ela sempre alcança muito mais gente. Ela sempre abençoa muito mais pessoas. Quantos barcos haviam no início do texto? 2. Em quantos barcos Jesus entrou? Em 1. Talvez daquele que estava mais disposto a se envolver. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas Deus abençoa tanto a Neide e eu tô aqui, ó. Ah, Deus abençoa tanto a irmã Rose e eu, ó, nada acontece. Mas às vezes, irmãos, entre esses 2 barcos tem um que está mais disposto a pagar o preço. E quem está disposto a pagar o preço, vê a vitória. E aí, ele compartilha com aquele que nada tem. Eu acho isso tremendo. Porque olha o que a palavra do Senhor, ela diz assim. E fazendo isto, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes e se rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-los. E foram. E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Isso aqui sou eu que estou falando. Mas eu acho que quando Jesus chegou, uma turma dessa aqui ficou indiferente. Isso aqui é eu falando. E é assim na vida, irmãos. Tem gente que mergulha total em Deus e tem gente que fica à margem. Tem gente que fica observando. Diz que a vida é feita de 3 tipos de pessoas. As que esperam acontecer, as que sonham que vão acontecer e as que fazem acontecer. Quem é você? Quem é você? Nós precisamos, irmãos, mergulhar profundo em Jesus. Sabe? Mergulhar mesmo.
É tentar mesmo, não deu certo desse jeito. Como é que é, Jesus? Eu quero aprender. Eu não sei quantos lembram, já estou acabando, quando a gente chegou na igreja, nada acontecia. São, irmãos, você está numa igreja onde você tem uma boa palavra, tem um bom grupo, né? Tá uma boa doutrina, e daí nada, não chega ninguém, nada acontece. E eu lembro que eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais, final do ano eu vou entregar. Acho que eu não sou a pessoa certa, acho que não é para mim esse negócio. Eu lembro que Deus me deu uma palavra sobre Paulo caindo do cavalo, irmãos. Porque o cavalo não derrubou ele, não. Ele caiu do cavalo, né? E aí, ali, a palavra do Senhor diz que Paulo, ele muda a sua maneira de ver a vida. Ele diz, Senhor, no meio daquela luz que brilha, és tu, Senhor. O que é que eu devo fazer daqui para frente? E aí, naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, Gisele, você está perseguindo os teus sonhos e não a minha palavra, não o que eu quero. Eu me dispus. E as coisas acontecem, irmãos. No devido tempo de Deus, as coisas acontecem. E eu me mantive obediente, me mantive na direção, não negociei direção. Entende, irmãos? Nós precisamos entender isso. Onde que é que Jesus quer me levar, irmãos? De fato. Para que dê certo. Qual é o lugar que Ele quer me levar? Eu estou disposta a viver nesse lugar, ainda que não seja o lugar desejado, almejado, naquele momento, irmãos. Pedro já conhecia, Pedro já sabia, mas Jesus falou, vamos mais longe. Vamos mais longe, porque agora vai dar certo. Agora vai dar certo. E quando isso acontece, irmãos, quando começa a dar certo, eu sou abençoada e outros são. Quando a gente entra em obediência, a nossa vida alcança muitas pessoas. Muita gente. Muitas pessoas vão desfrutando daquilo que é só nosso. E é isso que eu quero viver, irmãos. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver além de Deus. Eu quero viver na direção de Deus, porque eu quero abençoar vidas. Muitas vidas. E a Bíblia fala que Ele chamou os companheiros para que fossem ajudá-los e todos desfrutaram da fé de um homem. Talvez você pense que a única pessoa na casa é você. Só você. Mas quando você decide caminhar do jeito dele, outros serão alcançados. Né, Cléia? Outros. Outros serão alcançados. Outros serão abençoados. Seja em que nível for que você busca algo que dê certo na tua vida. Você já tentou e não deu? Você quer que dê certo agora? Você está disposto a fazer? Viver Jesus é viver coisa doida, né? Coisas que a gente não vai entender que é para fazer. É igual quando Jeremias é desafiado a comprar o campo de Anatote de novo. A cidade já está levada cativa, grande parte, e o Senhor fala para ele, vai lá e compra o campo. Ele até argumenta com Deus, sei que tu és maravilhoso, pode todas as coisas, nada é impossível para ti. Pois é, então, eu sou maravilhoso, nada é impossível para mim, faço o que eu mando. E verdadeiramente, irmãos, o povo voltou e tem voltado. A promessa tem se cumprido. Está disposto a viver debaixo da palavra de Deus, totalmente e plenamente? Amém? O que o Senhor tem falado com você e que está difícil, irmãos? Uma vez, o Senhor pediu para eu fazer uma coisa muito difícil. Irmãos, eu fiquei um mês lutando. Eu podia ter entrado na bênção imediatamente. Mas eu levei um mês para decidir. Tem muita coisa, irmãos, que só falta você decidir fazer para ele poder agir. Era uma coisa para mim dificílima de abrir mão. Dificílima. No momento em que eu abri mão, irmãos, o Senhor operou. Tem coisas que só dependem de nós.
não é mais de Deus. Ele já falou, ele já disse, ele já ordenou, ele já mostrou aonde, ele já disse. Por que não faz? Se você quer viver coisas maravilhosas e extraordinárias, você vai ter que aprender a caminhar em obediência total e imediata. Meu irmão, está disposto? Você quer tentar outra vez? Do jeito certo? Então é noite para fazermos isso. Vamos orar?